Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou regravar o vídeo 5, que trata sobre o Livro dos Espíritos. E por consequência terei que regravar também o vídeo 6. É que o vídeo 5 foi gravado com um microfone diferente e destonou dos demais. No vídeo 4, nós vimos que a primeira tradução do Livro dos Espíritos para o português brasileiro foi feito por Joaquim Carlos Travassos por volta do ano de 1870. Hoje nós vamos analisar os livros dos Espíritos, as traduções, os motivos de tantas traduções, e pouco iremos entrar em detalhes quanto ao conteúdo. Todavia, essa tradução do Joaquim Travassos, eu não a tenho e ela não é usada, ela não está disponível. E por que isso ocorre? Por causa das reformas ortográficas. Então é evidente que o português falado por volta de 1870 é muito diferente do português falado atualmente, principalmente a língua escrita. Então nós vamos nos ater às versões que nós temos e vamos fazer alguns comentários sobre essas versões. Mas antes disso, vamos analisar a questão de quantos espíritas nós temos hoje no Brasil, ou através desse período de 150 anos após a primeira tradução. Do site do IBGE na internet, eu baixei o censo de 1980. Em 1980, a população brasileira era um pouco menos de 120 milhões. Dessa população, espíritas kardecista, total, 859.516 pessoas. Essa é a quantidade das pessoas que se declaravam espíritas no censo em 1980. Isso dá menos de 1%, dá 0,72%. 20 anos depois, já no censo demográfico de 2000, de acordo com a planilha também baixada do site do IBGE, a população brasileira era de 169.872.000. E desses que se declaravam espíritas, 2.262.401 pessoas. Na prática, isso representa 1,33%. Então, houve um aumento em relação ao censo de 1980. Bom, é evidente que esses 2 milhões está muito longe dos 124 milhões que se declararam católicos ou dos 26 milhões que se declararam evangélicos. Já no censo de 2010, novamente em planilha baixada do site do IBGE, a população brasileira era de 190.755.799. E dessa população, 3.848.876 se declarou espírita, ou seja, 2% da população, isso de acordo com o site de 2010. Em 2020 deveria ter sido realizado o censo, mas em função das contenções e das quarentenas pelo Covid-19, não foi realizado ainda. Bem, o fato
é que depois de mais de 150 anos do advento da doutrina espírita no Brasil, a partir então de 1870, com a tradução do Livro dos Espíritos, a população brasileira, em 2010, apenas 2% se declarou espírita. De acordo com alguns depoimentos, em 2020, estima-se que esteja em torno de 3% que se declara espírita, mas que há uma quantidade de muitos simpatizantes. Ora, simpatizante não é espírita, é apenas uma simpatia. Então, quem é espírita se declara espírita. Então, o número oficial que nós temos é 2%, apenas 2%. Por uma doutrina cujo objetivo é modificar o entendimento do mundo em relação ao plano espiritual, então há muito ainda o que fazer. E isso explica por que eu ainda continuo com o título de A Origem do Espiritismo, porque essa é a verdade, nós estamos ainda na origem do Espiritismo. E analisando as traduções, nós temos, após Joaquim Carlos Travassos, vieram as traduções do Guilom Ribeiro, depois do Herculano Pires e do Salvador Gentili. No momento atual, o mais aconselhável de se usar é a tradução do Guilom Ribeiro da nova ortografia. Essa que é a questão, porque assim como a primeira tradução não é possível usar em função da ortografia muito antiga, as traduções mais antigas também não refletem mais a nova ortografia. Então eu vou dar um exemplo. Esse aqui é o livro do Herculano Pires. Se quer saber se o livro está com a nova ortografia, então após abrir o livro, basta pesquisar a palavra ideia, e aí nós vemos aqui, ideias inatas com acento. Então está errado. Isso é a ortografia antiga. Dos livros disponíveis na internet que estão com a nova ortografia, está no site da FEB a tradução do Guilom Ribeiro. Tem também na internet, é possível pesquisar, do Luz Espírita, a tradução do Luiz Neil Morris, que esse também está de acordo com a nova ortografia. Ou então também disponível na internet do Centro Espírita Leon Denis, a tradução da Maria Lúcia de Carvalho. E por fim, da editora Mundo Maior, a tradução da Sandra Kepler. Isso se nós formos usar a livro em PDF. Porque veja só, um dos motivos de o percentual de espírita estar em 2% em 2010 é justamente pela disseminação da doutrina espírita apenas como mais uma religião. Uma religião que prega o ensinamento de Jesus, que faz orações e que ministra passe. Hoje em dia, poucos centros têm contato realmente com espíritos. É voltado mais para o estudo e apenas em dias isolados é feito sessões mediúnicas. Então a doutrina, o espiritismo se tornou, pelo movimento espírita, uma religião igual às outras. O que fazemos de melhor do que o catolicismo, do que as religiões evangélicas, que também são cristãs, então seguem os ensinamentos de Jesus, estudam a Bíblia, falam de caridade. No que nos tornamos melhor?
O que está faltando para a doutrina do espírita, para o movimento espírita melhorar? É o conhecimento, é o estudo da doutrina espírita. Daí a importância do livro dos espíritos, porque ele é o primeiro. Então, apesar de que nesse vídeo não vamos entrar em detalhe com relação ao conteúdo do livro dos espíritos, é preciso dar essa ênfase na importância de estudar o livro dos espíritos e de estudar as demais obras básica da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, o céu e o inferno e o livro A Gênese, mas principalmente o livro dos espíritos. Então, se vai fazer um estudo com base em livro, em PDF, então o que se recomenda é usar algum livro que esteja de acordo com a nova ortografia. Agora, se a pessoa vai fazer um estudo, uma leitura em papel, vai comprar o livro em papel, então até pode ser o do Guilom Ribeiro, né? E pode ser do Herculano Pires, ou pode ser um desses outros aqui, do Lewis Neal Morris. Eu gosto da tradução dele, da Maria Lúcia de Carvalho ou da Sandra Krepper. Agora, na minha opinião, pelos estudos que eu fiz com base em comparativos entre a tradução do Guilom Ribeiro e do Herculano Pires e do Salvador Gentili, quem melhor traduziu de acordo com o original de Allan Kardec foi o Salvador Gentili. Então, se for para comprar livro em papel, fazer o estudo do livro dos espíritos em papel, se possível, procurar a tradução do Salvador Gentili, da editora de difusão espírita, Instituto de Difusão Espírita. Todavia, conforme eu já expliquei, são traduções que não estão de acordo com a nova ortografia. E a hora que pegar o livro em papel, se quer saber exatamente como identificar, basta ir lá no índice, no capítulo 4, Pluralidades das Existências. Então verifica lá o item Ideias Inatas. Se ideia estiver acentuado, então é a ortografia antiga. Mas também é importante destacar que existe, em função de ser tradução, os tradutores, em algumas passagens, modificam, não usam a mesma palavra que o Allan Kardec usou no original em francês. O Salvador Gentili é que foi mais fiel. Por questão de linguagem mais moderna, de fluidez do texto, alguns tradutores modificam a sequência de palavras e usam até outros vocábulos, e espera-se com isso que a origem da ideia permaneça a mesma. Mas o Herculano Pires, ele, caso queira comprar o livro em papel, ele puxa mais para o lado científico. E eu até gosto. Inclusive, eu passei a ser espírita quando eu tinha 16 anos, e não porque eu fiquei doente ou porque eu fui em centro espírita. Por uma coincidência do destino, chegou em minhas mãos o livro dos espíritos. Eu fiz a leitura e gostei da doutrina. Eu não acreditava em Deus antes disso, eu era ateu. Então, eu gostei da tradução do Herculano Pires, e depois que eu fui em centro espírita, na prática, já a tradução do Guilom Ribeiro, ele puxa mais para o lado religioso. Então existe essa diferença entre uma vocação mais científica com Herculano Pires ou uma vocação mais religiosa com o Guilom Ribeiro.
E existe também espíritas que não frequentam centro espírita. Essa aqui é a questão. Porque para ser espírita não precisa ir em centro espírita, a menos que tenha essa necessidade de adotar o espiritismo como uma religião. Então cumpre aquele ritualismo de ir em determinados dias no centro espírita, tomar o passe, assistir palestra. Tudo isso é importante, porque eu dou mais valor para uma palestra do que para o passe. O passe é importante, mas a palestra é que ilumina. A palestra é que esclarece e que ensina. E poucos centros espírita dão valor para a palestra. Alguns até falam de coisas banais e alguns palestrantes gostam de fazer piadas, anedotas durante a palestra e não se apercebe da importância daquele momento. E isso contribui para que a doutrina espírita permaneça com seus 2% no Brasil. O fato é que quem gosta mais do lado científico, então pode fazer a leitura do Herculano Pires. Quem gosta mais do lado evangélico, pode fazer a leitura do Guilom Ribeiro. Quem prima pela essência do original mesmo de Allan Kardec, para que não tenha dúvida, então dê preferência para o Salvador Gentili. Todos, todavia, são traduções antigas. Então é um palavreado mais antigo. Quem quer uma tradução mais recente, então pode pegar da Maria Lúcia de Carvalho, ou do Luiz Neil Morris, ou da Renata Barbosa, se bem que esse aqui não está de acordo com a nova ortografia, ou da Sandra Kepler. Todavia, é importante destacar, se vai pegar um livro, uma edição em papel, e que prima por uma tradução exata, tem também uma forma de se saber qual que é a qualidade dessa tradução. Então basta ir na questão 22, porque o Livro dos Espíritos é isso, ele tem umas 50 páginas iniciais de introdução, é uma questão muito teórica, texto somente, mas a partir da página 50, 55, depende da tradução da editora, o livro começa com perguntas e respostas. Kardec fazia a pergunta e os espíritos respondiam. E com isso se formou o livro com 1019 perguntas. Então, basta ir na questão 22. Eu vou abrir aqui a tradução da Sandra Kepler. Bom, na verdade é a questão 23. A 22 nós vamos falar dela mais na frente. Aqui está, questão 23. Que é o Espírito? Aí responderam, o princípio inteligente do universo. Bom, a questão é que no original em francês, a palavra espírito, ela não está em letra maiúscula, ela está em letra minúscula. Porque esse princípio inteligente do universo não se refere à individualidade. O que é, então, espírito individual? Somos nós, são as pessoas, são os espíritos que têm individualidade, que têm consciência. Isso é em letra maiúscula. Bom, como a tradução da Sandra Kepler colocou aqui espírito em letra maiúscula e o original de Kardec está em letra minúscula, e vamos ver isso agora. Então eu tenho aqui, em original em francês, a segunda edição de 1860. Pergunta 23. O que é espírito? Em letra minúscula. É o princípio inteligente do universo. Aparentemente essa questão é de menor importância, mas ela serve para mostrar
quão preciosa é a tradução, quanto atento o tradutor deu a atenção à sua tradução. Porque lá na questão 76, aí sim Kardec pergunta qual a definição que podemos dar dos espíritos. Aí os espíritos responderam que os espíritos são os entes inteligentes da criação. Então, ou seja, tem individualidade. Voltando na tradução da Sandra Kepler do Mundo Maior, então lá na questão 76 está traduzido aqui a nota do Allan Kardec. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades extracorpóreas e não mais o elemento inteligente universal. Então, o elemento inteligente universal, ele é chamado de espírito em letra minúscula. E a individualidade extracorpóreas, ou seja, são pessoas, são chamadas de espírito em letra maiúscula. E a única importância que tem esse detalhe é para mostrar o quanto quem fez a tradução deu importância para esse assunto. Porque se não prestou atenção nesse detalhe, pode não prestar atenção em outros. E se queremos estudar a doutrina espírita, é evidente que precisamos de uma tradução que seja o mais fiel possível ao que foi respondido pelos espíritos e também com relação às perguntas feitas por Allan Kardec. Bem, isso em se tratando de estudar em papel, o livro em papel. E nesse caso, na verdade, a tradução não vai importar muito de quem fez a tradução, porque com alguns detalhes específicos e mínimos, praticamente todas são iguais. A ideia espírita permanece a mesma. Então, o importante é fazer o estudo do livro dos Espíritos, seja qual for a tradução. E se tiver alguma dúvida quanto a alguma resposta, com o entendimento de alguma pergunta, de alguma resposta, então procure ter também ou encontrar uma outra tradução que assim vai tirar essa dúvida. Mas, fora as traduções em livro, em papel, hoje em dia é muito comum que se use os arquivos em PDF, que são baixados da internet gratuitamente. No próprio site da Federação Espírita Brasileira, tem lá o arquivo do Livro dos Espíritos, do Guilom Ribeiro, já de acordo com a nova ortografia. Bom, nesse ponto é interessante, porque se vai apenas fazer o estudo, uma leitura, então a pessoa pode escolher aquele que ele entender que seja melhor. Nesse caso, eu até recomendo a do Luiz Neil Morris, porque eu gosto da distribuição dos assuntos do livro, da tradução dele. Conforme eu expliquei, o livro dos Espíritos ele é feito de perguntas e respostas. Então, essa tradução do Luiz Neil Morris, da editora Luz Espírita, vejam que a pergunta original está acima e a resposta está abaixo em letra azul. E tem alguns casos que Allan Kardec complementou a pergunta. Então, ela é tratada com a letra A, a letra B, é uma sequência da pergunta anterior. Tem alguns tradutores que repetiram o número. Então, ficou, por exemplo, 23, o que é espírito? Depois, 23A, qual a natureza íntima do espírito? E assim por diante. Tem alguns casos que chegam até a letra C, de sequência. Essas perguntas extras no Livro dos Espíritos, elas somam 197. Então, das 119
perguntas que estão registradas no Livro dos Espíritos, tem outras 197. Mas também tem alguns itens, principalmente a partir da pergunta 99, que não são perguntas, são apenas itens de referência. Na prática mesmo, o Livro dos Espíritos ele é composto de 1197 perguntas, mas registrado 1019. Se for fazer uma apresentação num slide, por exemplo, então até pode usar essa tradução do Lewis Neil Morris, porque já está de acordo com a nova ortografia, e a apresentação, até na questão da nota de Allan Kardec, por exemplo, então nós vemos aqui que tem teve a pergunta, depois teve uma pergunta complementar, Allan Kardec fez uma nota, e aqui está em letra menor, indicando que isso foi uma nota de Allan Kardec. Tudo isso ajuda no entendimento. Quanto ao uso dos livros em PDF, livro e-book, é preciso que se tenha cuidado, porque não é porque um arquivo é protegido que necessariamente ele não contenha erros de escaneamento. Então é preciso ter cuidado. Mas eu vou comentar sobre isso no segundo vídeo, aliás, porque essa gravação ela está chegando a 30 minutos, então não vai dar tempo para iniciar esse assunto. Então eu vou falar sobre uma outra questão. Por que tantas traduções? Não é só porque mudou a ortografia, não é isso não. É porque cada centro espírita, à medida que cresce o centro espírita, ele requer também uma renda para cobrir as suas despesas, e uma das formas é editar livro. Aí que está a questão que eu venho destacando, de estudar as obras básicas, de estudar o Livro dos Espíritos. E então, porque livro espírita tem milhares, estima-se em torno de 6.000 livros espíritas. E para que tanto livro espírita se não estuda as obras básicas, se não estuda o Livro dos Espíritos, por exemplo? Então, e por que tantas traduções? É uma tradução criticando a outra? Não, não é nada disso. É que, por exemplo, a tradução da FEB, do Guilom Ribeiro. Quem tem os direitos autorais? Quem pode usar essa tradução? É a Federação Espírita. Então, se a Federação Espírita de São Paulo, que não é a Federação Espírita Brasileira, mas a de São Paulo, quer editar o Livro dos Espíritos, ela não pode usar a tradução do Guilom Ribeiro. Aí é onde entrou o Herculano Pires e fez uma nova tradução. O Instituto de Difusão Espírita, ele se quer divulgar o Espiritismo, então precisa editar o Livro dos Espíritos. Daí é onde surgiu a tradução do Salvador Gentili. Igualmente da Renata Barbosa e a Simone Nakamura com a editora Petit. Ou da Maria Lúcia de Carvalho com o Centro Espírita Leon Diniz. Ou do Luz Espírita, esse movimento Luz Espíritas, que é ligado a um centro espírita também, com a tradução do Lewis Neil Morris. Ou do Mundo Maior, que tem lá de Guarulhos, da TV Mundo Maior, a tradução da Sandra Kepler. Ou seja, cada editora precisa de uma tradução. Todavia, a essência, a ideia permanece a mesma. Então, não importa muito qual que é o tradutor. O importante é que se faça o estudo e a leitura do Livro dos Espíritos. Isso que é essencial. E se tiver alguma dúvida, conforme eu já expliquei, então procure outro exemplar de outra editora. Bom,
é a gravação de hoje dessa primeira parte sobre o Livro dos Espíritos. Nós vamos encerrá-la, mas o assunto continua. Deus nos abençoe e fiquem em paz.